E aí, pessoal, demorei para fazer esse vídeo, quase uma semana do meu vídeo anterior, até perdi uma pauta tão importante, um assunto tão importante que é a tragédia de Brumadinho, acabei não falando, mas se impôs agora um tema que é obrigatório a gente conversar sobre, né, que é a eleição da presidência e da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que foi hoje a da Câmara, uma vitória tranquila do Rodrigo Maia, na minha singela opinião. Era o melhor candidato, era a melhor possibilidade dentro do que estava dado ali. Tá? Por dois motivos. Quais são os meus critérios, né, para dizer que ele era um bom candidato e tenderá a ser um bom presidente? Primeiro, tem experiência. Já era presidente da Câmara, não é um político novato que acabou de chegar, conhece o regimento, não é nenhum grande gênio da articulação ou de fazer a Câmara funcionar. Eu conheço pessoas que trabalham lá e dizem que ele realmente é muito inferior a presidentes anteriores, mas sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que um cara completamente verde que só chega com muitas ideias na cabeça, ideologia, gritando, mas não sabe operar e não sabe fazer o trabalho de negociação, não domina o regimento também, ou seja, que deixaria muito a desejar na capacidade técnica para ser presidente da Câmara. Mas em segundo, meu segundo critério, igualmente o mais importante, é alguém comprometido em fazer avançar as pautas de reformas econômicas que são essenciais para o Brasil neste momento, a começar, em primeiro lugar, pela reforma da Previdência, sem a qual pode ter certeza que o Brasil afunda de uma maneira que a crise da qual a gente está lentamente saindo, essa começou em 2014, vai parecer um período de bonança, se o Brasil não conseguir aprovar uma reforma da Previdência minimamente satisfatória. O Rodrigo Maia está comprometido com isso. Desde o início, desde o ano passado, ele já estava dizendo isso, se colocou como o candidato das reformas econômicas e conseguiu, com muita tranquilidade, a presidência, vitória no primeiro turno. Nesse sentido, a gente pode respirar aliviados, não teremos grandes aventuras aí na Câmara dos Deputados. Isso é bom não ter aventuras neste momento em que tanta coisa muda na política brasileira. Evidentemente, as grandes polêmicas, a grande briga, a grande confusão está se dando justamente no Senado, né? Entre Renan Calheiros, que até pouco tempo era uma alternativa que parecia ter alguma tranquilidade, alguma segurança da vitória, jamais tão grande quanto a que tinha o Rodrigo Maia, mas tinha alguma segurança, era o favorito, e agora está sendo desafiado aí pelo Davi Alcolumbre, e antes mesmo até da decisão entre os dois, se botam algumas questões de ordem, mas a principal delas, a meu ver, sobre se a votação no Senado, a votação para a presidência do Senado, deve ser fechada ou aberta, isto é, se o público deve ter conhecimento sobre em quem cada senador votou, ou se isso deve ser mantido fechado, privado, secreto e portanto, longe aí do escrutínio dos outros. Tá? Sem dúvida alguma, a votação fechada, que é a regra atual, é a que está no regimento do Senado, é a regra segundo a qual o Senado vem funcionando até hoje, o voto fechado favorece o Renan. Por quê? Renan Calheiros, velho político, está investigado em um monte de possíveis escândalos aí, é alguém cuja opinião pública, alguém contra o qual a opinião pública tem se voltado com muita força, ele representa muitos ou todos os vícios da velha política que as pessoas, em 2018, mais do que nunca, demonstraram nas urnas que querem se livrar. Ele, diferente de tantos outros veteranos de Senado, conseguiu manter a sua posição, conseguiu ser reeleito, mas mesmo assim, tê-lo ali no Senado, para a opinião pública, ele é visto como muito tóxico. E nenhum senador quer, portanto, se associar publicamente. Nenhum senador quer ser visto como um apoiador, um eleitor do Renan. Muitos até que talvez devam favores, que tenham acordos com ele, que gostariam de vê-lo presidente, mas que se o custo disso for ter que ser que o público, o grande público, vai ficar sabendo do voto deles, vão pensar duas vezes. E não só o grande público, né, como também o governo. Eu acho que na hora de definir uma regra de funcionamento, é muito importante a gente pensar abstraindo um pouco da situação que a gente se encontra hoje. Eu não tenho que pensar, será que essa regra favorece neste momento o candidato que eu gosto ou que eu não gosto? E não é esse o pensamento que a gente deve ter na hora de defender uma regra A ou uma regra B. E sim, qual das duas protege melhor os valores que eu quero, qual delas faz a instituição funcionar melhor. Tá? Eu, pessoalmente, defendo o voto fechado. Eu acho que o voto aberto, ele se coaduna muito, ele vai muito na esteira do que a população está querendo, transparência total, a população em cima dos políticos, mas eu não acho que isso seja o ideal. Pelo contrário. Eu acho que o voto fechado tem três vantagens. Ele blinda, ele protege o senador de três possíveis fontes de pressão. Primeiro, as retaliações do executivo. Se o senador vota num candidato que não é aquele que o executivo favorece. E pode receber vinganças por isso, em verbas são negadas ao Estado dele, um monte de outras coisas possíveis.
Retaliação do judiciário também. A gente sabe que o judiciário também atua muitas vezes de forma política. E isso pode acontecer. E por fim, essa própria proximidade, esse próprio ser colocado contra a parede da opinião pública a todo momento. O Brasil é uma democracia representativa. Isso é bom. A democracia representativa, apesar de todos os problemas, e são muitos, mas é o sistema que permite, ao mesmo tempo, algum input, alguma escolha da população, mas também que o governo não caia no caos. Né? A democracia direta, na minha opinião, é um pesadelo, um verdadeiro pesadelo. E cada vez mais, quanto mais as pessoas pedem por transparência total, quanto mais as pessoas querem ficar fiscalizando cada ato do seu representante para ver se ele se adequa ou não à regra moral que cada eleitor tem dentro de si, mais a gente caminha para uma situação na prática de quase democracia direta. É importante manter algumas instâncias de decisão na qual o representante esteja, inclusive, protegido da pressão da opinião pública. A opinião pública não é santa. O desejo das massas não é correto. O desejo das massas não é necessariamente bom. As massas podem desejar muitas coisas que são, inclusive, ruins para elas. O bom líder é aquele que tem que saber, às vezes, tomar decisões impopulares, se ele vê que elas estão no real interesse das pessoas, mesmo que esse interesse não esteja refletido no desejo imediato delas. Se fosse para fazer o desejo imediato das pessoas a todo momento, não precisava de representante também. Podia fazer democracia direta para tudo. A gente tem representantes por um motivo, porque eles têm que ter uma autonomia. E, de alguma maneira, o voto fechado é uma preservação de alguma esfera de autonomia nesse ponto e que permite a eles alguma discrição e uma atuação um pouco mais livre nessa situação. No momento em que cada vez menos os representantes são livres, né? Porque a população está em cima deles o tempo inteiro. Na propaganda, no espírito do tempo, isso é visto como inequivocamente positivo. Não é ótimo, as pessoas cobram mais, as pessoas cobrarem mais o deputado nem sempre é bom. Primeiro que a fiscalização necessária para impedir a corrupção não é bem essa, né? Não é bem da concordância ou não com o que ele está fazendo. Segundo, que as pessoas não têm ideia do que é bom muitas vezes. O que o grande público pensa sobre o que deve ser feito no governo não corresponde necessariamente, em geral não corresponde às decisões reais que têm que ser tomadas no poder. As pessoas partem de um idealismo, de uma intransigência, de uma necessidade de reafirmar algumas convicções de forma sem nenhuma negociação, sem nenhum compromisso, que não correspondem ao que um bom líder vai ter que ser capaz de fazer lá em cima, que ele vai ter que negociar, que ele vai ter que ceder, que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que os eleitores deles querem para priorizar outras. Então o eleitorado nem sempre deveria estar tão próximo aí. Eu considero que a votação secreta mantenha de alguma forma isso. Portanto, eu sou a favor dela, mesmo sabendo que ela favorece o Renan. Né? Eu não tenho nenhum amor pelo Renan Calheiros, pelo contrário. Ele é alguém que se mostra, nos critérios que eu dei, alguém que se mostrou no passado recente totalmente contrário, por exemplo, à reforma da Previdência. Agora ele disse que ele será a favor. Eu não duvido que ele, de fato, vá querer aprovar isso. Vá mostrar esse serviço para o governo, digamos assim. Mas eu também não tenho dúvida de que no momento seguinte ele vai ter o governo na mão. Para as mudanças que o governo quer, para os pacotes legislativos que o governo vai querer, a presidência do Renan no Senado vai poder significar um entrave ou, no mínimo, uma amenização, uma moderação de muitos deles, inclusive até da reforma da Previdência. Eu tenho certeza que ele vai trazer alguns matizes, vai proteger alguns grupos, não vai passar, por ele não passa a reforma plena que o governo, que o Paulo Guedes gostaria, não. Tá? Então, realmente, o Renan carrega esse ônus, esse custo, inclusive no pacote de reformas do Sérgio Moro. Eu imagino também que ele não vai gostar nem um pouco. Tá? E daí a gente vai ver se a estratégia do Bolsonaro funciona, né? Se com o Renan, caso ele seja eleito, Renan presidente do Senado, se a pressão popular em cima do Senado vai ser o bastante para obter o resultado que o governo quer. Cenas de um próximo capítulo, nem sabemos se o Renan será o presidente. Mas o fato é que a alternativa a ele, o Davi Alcolumbre, do Democratas, também não é exatamente nenhum grande expoente de nova política. É alguém que votou, por exemplo, para proteger o Aécio lá atrás, tá? No Conselho de Ética do Senado. Então não é que é alguém que chega, não é alguém que tem esse ethos da renovação, disso. É político velho também, só que muito apagado, muito baixo clero, muito próximo ao Onyx Lorenzoni, né? Que é o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Inclusive a esposa do Davi Alcolumbre foi assessora do Onyx Lorenzoni. Então tem essa proximidade. Eles são do mesmo partido. Se ele perder, é uma grande derrota para o Onyx, que não foi capaz nem de articular direito na Câmara, que não tinha nada muito que pudesse fazer, e será uma derrota feia para ele no Senado também. O Bolsonaro, ao contrário do ministro dele, Onyx,
está numa estratégia mais prudente, porque ele não está investindo tanto nessa candidatura do Davi Alcolumbre. Ele está próximo dos dois, ele ligou para parabenizar o Renan. O Renan, desde que o Flávio Bolsonaro se meteu, apareceu nessas enrascadas dele aí, o Renan já indicou que ele vai ajudar a proteger o Flávio Bolsonaro. Portanto, ele já está jogando a asa para o lado dos Bolsonaro e eles estão, e o próprio presidente está aceitando e está até vê no Renan algumas coisas positivas, né? O Renan também conversou com o Paulo Guedes, e sem dúvida alguma a defesa dele dessas pautas econômicas tem muito a ver com essas conversas também. Ele se diz um novo Renan. Obviamente não é nada de novo. O Renan de sempre, o MDB de sempre, é justamente aquele que se transforma a cada ciclo para, independente do que aconteça, se manter no poder. Independente das ideias que estejam aí, manter as coisas mais ou menos como elas estavam, né? Uma força conservadora aí, no verdadeiro sentido da palavra, de preservação. Esse é o velho Renan também, o Renan que se transforma, o camaleão, o MDB, a velha política brasileira é isso, né? Num certo sentido é ruim, num certo sentido é o que promove e leva adiante o fisiologismo, muito da nossa corrupção, enfim, 1 milhão de críticas todos conhecem. Por outro, é esse tipo de força que modula as ideologias por meio dos interesses, que não traz uma discussão de ideias para confrontar uma ideologia que esteja no poder, mas que ameniza ela para favorecer os diversos interesses ligados ao poder. É isso que impede que o Brasil se jogue em aventuras totalmente malucas. É isso que impede que a nossa esquerda nos leve para uma Venezuela. É isso que impede que a nossa direita nos leve para uma ditadura populista, reacionária, como alguns no governo Bolsonaro gostariam. Renan Calheiros ali não vai permitir isso. Agora, se por um lado ele enfraquece um pouco algum dos extremos ideológicos do governo Bolsonaro, talvez ele, como presidente do Senado e, de alguma forma, aliado ao governo, seja melhor para o governo do que ele como inimigo do governo na oposição. Se ele virar oposição, se o Davi Alcolumbre vencer e o Renan virar oposição e concentrar essa oposição, o Senado daí pode ser um obstáculo muito duro para aprovar uma PEC, por exemplo, que precisa de muitos votos no Senado, uma mudança na Constituição. O Davi Alcolumbre já nem tem todo esse poder de organização, de articulação, e também jamais será uma oposição ao governo. Pelo contrário, é totalmente alinhado com o novo governo. Enfim, são questões que estão passando aí. Nos próximos dias saberemos o resultado disso. A coisa está se estendendo. É possível até que seja judicializada pelas questões de ordem. Quem deve presidir a sessão antes da votação? Será que o voto tem que ser aberto ou fechado? Tudo isso está em discussão. Tivemos cenas aí com a Cátia Abreu engraçadas, mas lamentáveis também. Mas é isso que o Brasil é. Mesmo na tentativa mais radical de renovação, essa força de renovação tem que se haver com a velha política. PSDB, PT, agora Bolsonaro, todos eles se viram obrigados para governar a se aliar com o que há de mais antigo e mais fisiológico na política brasileira. Isso tem um custo grande. Isso torna muito mais devagar nossa caminhada rumo ao progresso, nossa melhora. Por outro lado, isso também limita a magnitude da piora, a magnitude do que é ruim que cada um dos novos governos pode trazer.